Boa tarde a todos, shalom a todos. Solicito aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Criciúma, 5 de março de 2024. Memorando 91 de 2024. A Secretaria-Geral. Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência para justificar a ausência do vereador Antônio Manuel na sessão ordinária do dia 5 de março de 2024, conforme o artigo 99, a linha C do regimento interno desta Casa. Atenciosamente, João Luiz, assessor parlamentar. Sessão do dia 5 de março de 2024. Expediente. Projeto de lei número PE 11 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Veto total número 1 de 2024 ao projeto PLCPL 01 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Indicações números 94 a 100 de 2024, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Indicação número 101 de 2024, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicação número 102 de 2024, de autoria do vereador Juarez Jesus dos Santos. Indicação número 103 de 2024, de autoria do vereador Nicola Martins. Indicações números 104 e 105 de 2024, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Requerimentos números 84 a 88 de 2024 e 92 de 2024, de autoria da vereadora Giovana Vito Mondardo. Requerimento número 89 de 2024, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimento número 90 de 2024, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 91 de 2024, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Requerimento número 93 de 2024, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva. Requerimento números 94 e 95 de 2024, de autoria do vereador Nicola Martins. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Partido União Brasil, vereador Daniel Frederico Antunes. Declina. Com a palavra o vereador Jair Augusto Alexandre. Eu cedo meu tempo ao presidente. Vereadora Giovana Benedetti, cedendo o tempo ao presidente, vereador Jair. 7 minutos no total. Boa tarde. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa. Vereador Obadias, Giovana, Miri, a Fabiola, cumprimentar a todos os vereadores e vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha também pelas redes sociais. Sucesso a todos, shalom a todos. Eu subo à tribuna primeiro para parabenizar a todas as mulheres, né, no dia 8 agora, a próxima sexta-feira, Dia Internacional das Mulheres, e desejar sucesso a todas as mulheres. O papel da mulher na sociedade é fundamental, e eu quero, assim, parabenizar todas, em especial minha esposa, Lídia Lopes Alexandre, também parabenizar a todas as vereadoras aqui, Roseli, Giovana, a Giovana, e também a todas as servidoras aqui dessa casa, as assessoras de vocês, vereadores, vereadoras,
desejar que toda sorte de bênção repouse sobre a vida de vocês e também fazer um convite especial, né, como a gente não vai fazer no evento agora, no dia 8, o evento está marcado para o dia 27, né, vereadora Roseli, dia 27, no Teatro Elias Angeloni, vai ter um evento específico para as mulheres. Então, a gente quer convidar todas as mulheres, né, para estar nesse evento, dia 27 de março agora, no Teatro Elias Angeloni, a partir das 19 horas. Convidar, então, você pode fazer as inscrições pelo site, convidar as funcionárias da Câmara para estarem presentes lá, todas serão homenageadas, né? Eu também queria falar a respeito da posse agora, minha como prefeito interino, dia 8, né, convidando a cada um dos nobres vereadores, vereadoras, para que se faça presente ali. Será uma grande honra tê-los ali conosco, né, no dia 8, às 17 horas, lá no Paço Municipal. Quero agradecer primeiro a Deus, que eu sei que é uma honra, é um privilégio, né, ser prefeito por 10 dias à frente do maior município aqui da região sul de Santa Catarina. É um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade, né, que eu tenho isso com temor e tremor. Então, agradecer a Deus, primeiramente, agradecer ao prefeito Clécio Salvaro por essa oportunidade, também o vice-prefeito, Ricardo Fabres, né, que vão se licenciar para dar espaço aos presidentes da Câmara, como já foi feito no passado. O vereador Salégio assumiu, o vereador Miri, a vereadora Roseli, e os anteriores também, quando o prefeito Salvaro exerceu a função de prefeito, ele também cedeu para os presidentes da Câmara. Então, agradecer e também desejar daí ao presidente aqui interino, Obadias Benoni, vai assumir a Câmara aqui por esse período também, sucesso, né? E também é uma grande responsabilidade, porque são poderes distintos, né? Mas são poderes tão importantes um com o outro, executivo, legislativo e judiciário. É isso que a gente procura transmitir, valorizar essa casa legislativa, o poder legislativo, então, com toda a autonomia, com toda a independência que nós temos na nossa casa, mas também com harmonia entre os poderes. Então, tem essa incumbência, né, e eu quero te desejar toda a sorte, que Deus te dê graça, sabedoria, né, e força nesse período, ainda que seja curto, mas é um período que também marca o teu histórico na vida política também. Agradecer à vereadora Giovana pelo tempo que cedeu, né, e desejar uma sessão vitoriosa para todos nós. Com a palavra o vereador José Paulo Ferrarese. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, público também que nos acompanha através das redes sociais. Vereadores e população da nossa cidade, no dia de ontem manifestei aqui na tribuna, manifestei na nossa comissão de obras sobre a Escola Marcílio Dias Santiago. E preocupado com alguns pais que entraram em contato comigo, eu fui até a escola no dia de hoje. Vereador Márcio, que é o nosso presidente da comissão de obras que tratamos aqui. E realmente nos preocupa muito. Estou preocupado. Por quê? A parte de cima foi descoberto. Estava com a luz ligada, acabaram desligando a luz, porque, né, na verdade, a parte de cima está na chuva. Água correndo na laje, escorrendo nas paredes e nas paredes de baixo. Tiveram que desligar a luz de uma sala, senhores vereadores, que estava dando choque na parede. E as crianças estão, não no escuro, porque tem a claridade do dia, mas estão sem energia. Trago essa preocupação porque daqui a pouco pode acontecer algum fato
E em outra sala dessa, que está correndo água nas canaletas das mangueiras, da energia, pode-se uma criança encostar na parede ou na tomada, levar um choque e acabar trazendo um grande problema para a família, para a criança e também para a cidade. Então, estou levantando a situação. Uma escola que vinha chovendo dentro há 12, 13, 14 anos. Mas agora, felizmente, está sendo tratado isso, está sendo tirado a cobertura e colocado, mas traz esse risco. A parte de cima foi descoberto e a água está escorrendo nas lajes pelas mangueiras da energia. Uma sala já foi desligada na parte de baixo, as crianças estão com a claridade do dia para... Vereador Paulo, o vereador Zaire está cedendo o seu tempo. Obrigado, vereador Zaire. Tem mais 3 minutos e meio. Só para entender, vereadores, as crianças estão sem energia na sala, porque lá na tomada estava dando choque. A água continua escorrendo nas paredes e temos várias salas. Falando com alguns profissionais, a ideia delas seria que parte desses alunos ficassem em casa, não teria como ter aula para todos, porque não comporta. Esse é um problema grave que pode acontecer, pode se estender. E aqui está se falando a verdade. O que falo hoje, falo amanhã. Com muita responsabilidade. Sou vereador que defendo a verdade. O que se tratamos hoje, tratamos amanhã. Prefeito, Paulo Ferrareis está aqui na tribuna falando sobre isso. Vai dar uma olhada na escola Marcílio Dias, prefeito. Para amanhã, às vezes não dizer que a escola já está coberta. A escola está descoberta, sem energia numa sala de aula, escorrendo água nas paredes e pode causar um acidente. E diante de toda a situação que viemos tratando, vereador Zaire, obrigado pelo tempo. Eu venho mais uma vez aqui dizer para vocês. O vereador Paulo participou de uma reunião na prefeitura com tratativas com membros do Esporte Clube Criciúma, vereadores. Com tratativas corretas, saímos alinhados do gabinete do prefeito, da sala de atos da prefeitura. E não é aquilo, com muita clareza, que o prefeito fala nas mídias sociais dos vereadores. Somos vereadores competentes, sabemos o que estamos fazendo aqui nessa casa. Eu acredito que nós temos vereadores que está na altura que a cidade precisa. Agora, não podemos brincar com o que não é verdade. A verdade é essa, o que tratamos é que nós iria entrar com a iniciativa que foi assinada por 10 vereadores, parabéns, vereador Zaire, e infelizmente o prefeito no dia seguinte virou o jogo. E escutei a entrevista do pastor Jair hoje de manhã na rádio, e parabéns, vereador, pela clareza. É isso mesmo, temos que ser claro para a sociedade, falar a verdade para a sociedade, porque nós estamos aqui para fazer um trabalho sério. Obrigado, senhor presidente. Vereadores do PP. Primeiro, vereador Júlio Kaminski. Declina. Vereador Manuel Rosen. Declina. Vereador Valmir Agostinho Miri. Declina. Vereadores do PSD. Vereador Juarez. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Boa tarde, presidente, mesa diretora, colegas vereadores e público que nos assiste de forma presencial e através das redes sociais. Fui convidado para uma reunião com lideranças lá da Vila Nova Esperança, loteamento Vila Real, naquela região da Santa Luzia, e é lamentável a situação que se encontra aquelas ruas. Não tem uma rua que dá para passar nesses bairros, que as lajotas não estejam todas alvoraçadas. Está uma bagunça. E tenho certeza que os vereadores têm cobrado. Tenho certeza disso. Agora, da forma que está aquele bairro, é uma vergonha. Eu sei que tem vários vereadores aqui que já foram lá
porque os próprios, os presidentes de bairros ali que falaram comigo, falaram que já tiveram vários vereadores lá, inclusive da base. E por que não se resolve a situação daqueles moradores? A rua onde passa o ônibus está numa situação caótica. Então, eu subo aqui para fazer um apelo em relação aos moradores do bairro Vila Nova Esperança e loteamento Vila Real. Aquela região se encontra abandonada. Mato, terrenos cheios, tomado de mato, a área da comunidade ali toda está horrível. Então, o líder de governo não se encontra, eu vou passar essa situação para o Toninho também, para fazer a cobrança, mas tenho certeza que isso já deve ter chego, né, porque o pessoal tem batido foto, tem feito vídeo, tem marcado a Secretaria de Obras, tem marcado o prefeito, então, tomara que, em breve, resolva a situação daqueles moradores, porque aquela situação lá, parece até que aquele pessoal lá não paga imposto. Era isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Salésio Lima. Declina. Com a palavra o vereador Antônio Manuel, ausência justificada. Com a palavra o vereador Manuel Alexandre Neto. Declina. Com a palavra o vereador Márcio Darós da Luz. Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras, ao público que nos assiste, subo aqui hoje para passar um pouco e parabenizar aos pais. Ontem a gente teve entrega de uniformes e a inauguração do ginásio de esporte lá na primeira linha, do Antônio Mangili, e a entrega de uniformes na Escola Lodovico Cóclo, ali no bairro São Luís. Parabenizar a presença dos pais. No São Luís tinha quase 400 pessoas num dia de chuva, e a gente fica contente quando a gente vê essa aproximação entre pais e escola. Fazia muito tempo que a gente não via mais isso. Em algumas oportunidades eu estive com o prefeito na entrega de uniforme que não tinha um pai, não foi convidado. E hoje, quando tu veja os pais participando junto com a escola, com o grupo que está ali trabalhando, se dedicando e ajudando a construir cada vez melhor as nossas escolas, a gente vê que realmente ainda existe um futuro para nossas crianças. Então, agradecer ao prefeito Clédio Salvaro por mais um ano estar disponibilizando os uniformes para as crianças, onde dá uma igualdade a todos, que é muito importante, sem contar a questão da segurança também, até no deslocamento de casa para a escola e no próprio colégio. Então, mas o parabéns mesmo que eu quero dar são para os pais, que realmente a gente veja que hoje estão preocupados com a educação dos seus filhos. Muito obrigado. Vereadores ainda do PSDB, vereador Nicola Martins. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, público que acompanha. Trago hoje aqui no horário político 2 assuntos. O primeiro, parabenizar a equipe de robótica do SESI Senai, que recentemente aprovamos uma moção de aplauso a eles. Participaram do campeonato nacional e foram classificados para o Mundial, que vai ser nos Estados Unidos, e vão representando o Brasil. Parabenizar o Kleber e toda a equipe da robótica do Senai. E o segundo assunto, eu venho trazer um lamento. No ano passado, a gente aprovou aqui na casa o projeto do Executivo número 42, vereador Obadias, que o senhor discursou sobre esse projeto, que se tornou a Lei 8.336 e que autorizava o município a ceder palco, sonorização e iluminação para a festa de São José. Projeto louvável, admirável, importante, auxiliou o evento, mas naquele momento nós deixamos muito claro uma situação. Abria um precedente que era perigoso. Deixamos muito claro essa situação. Abria um precedente perigoso. E agora já estamos percebendo que estão acontecendo algumas situações.
Recentemente teve um empréstimo de um telão da Fundação Cultural para a Assembleia de Deus, telão de LED. No início desse ano, aprovamos um projeto do Executivo número 2 para ceder material também, cerca de R$60 mil, no mesmo sentido. E dissemos aqui, no ano passado aprovamos aquele PEC 42 e que agora, né, também tem as outras denominações tenham o mesmo tratamento. E não é o que estamos vendo nesse momento. Tem relatos não só de uma igreja, mas 2 igrejas que entraram em contato com a prefeitura, solicitando apoio no mesmo sentido, e foi negado esse apoio. Justificando que é um ano eleitoral, que é complicado e tudo mais, que não foi possível, que não deu para ajudar, porque a licitação isso, porque aquilo. Então, assim, a gente fez alertas, a gente deixou muito clara essa situação de que abriam precedentes, né? Era muito perigoso o precedente que foi aberto no ano passado. E agora temos essa situação. Me reservo a não falar as denominações, mas aconteceu isso. Saibam, então, os vereadores, que o precedente aberto no ano passado não está sendo cumprido nesse momento, ou não está sendo dada nem satisfação. Reuniões que foram pedidas com o prefeito para falar sobre esse assunto, para falar sobre, lembra do ano passado? Então, a gente já comentou sobre isso. Nem a reunião está sendo agendada, porque vai ter que ser dado o não. Então, nem a reunião está sendo agendada. O não está sendo encaminhado para outro dar. Então, é muito perigoso e um alerta que foi feito aqui. Vereadora Roseli Pisolo, declina. Vereadora do PCdoB, vereadora Giovana Mondardo. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Senhor presidente, a mesa diretora, nobres colegas vereadores, público presente que nos acompanha, no mesmo sentido da semana do Dia Internacional das Mulheres, quero fazer alguns resgates, que acho que são fundamentais para a gente entender quem são as mulheres criciumenses que experimentam as violências, que vivem as violências e que nessa semana que a gente ainda que tentem desmistificar o papel dessa data, que é uma data de luta, de resistência, de posicionamento para enfrentar as violências, mas mais do que isso, de reivindicar o lugar adequado na sociedade que a gente tanto sonha. Portanto, passa por todas as ordens, do ponto de vista da autonomia econômica, do ponto de vista de enfrentar as violências, do ponto de vista da ocupação dos lugares de poder e na política, portanto, mas a violência ainda acaba sendo sempre aquilo que mais chama atenção, porque muitas de nós não conseguem experimentar, vereadoras, esse lugar e nem mesmo sonhar com esse lugar que aqui hoje a gente ocupa, justamente porque as violências as impedem e as questões sociais as obrigam a viver outras condições de vida. E eu quero aqui resgatar alguns pontos, alguns números, que a essa casa já foram apresentados, para não só justificar a refundação, a recriação da Casa Abrigo para as mulheres vítimas de violência, mas também quero trazer outras situações que ocorrem aqui na cidade. De 2022 para 2023, o número de feminicídios na cidade aumentou em 200%. Todo o ano de 2023, os números de denúncias de violência doméstica foram em torno de 3.192. Na verdade, não em torno, exatos esses. Violência doméstica. Desse ano, 2024, de janeiro até 23 de fevereiro, já são 509 casos de denúncia de violência doméstica. Trago esses dados porque, se isso não choca, se isso não mobiliza as pessoas para a pauta das mulheres, nada mais mobiliza. Nada mais. Falei muitas vezes nessa tribuna que iluminar a prefeitura com uma corzinha bonita não nos basta. Não queremos. Prefiro não ganhar nunca uma rosa a ganhar equipamentos de qualidade e que cheguem antes das violências, que é nisso que eu acredito. Mas, para isso, essas mulheres que estão sofrendo as violências também vão precisar ser acolhidas. Portanto, quero dizer aqui para os vereadores que, na sexta-feira, o prefeito da cidade deixará de dar um presente para as mulheres de Criciúma.
o cancelamento do lançamento do fluxograma de enfrentamento à violência contra as mulheres, que foi cancelado na sexta-feira, em decorrência da transmissão de cargo, porque é essa a justificativa oficial da Prefeitura, e acho injusta, não justifica o cancelamento dessa apresentação. De muitas entidades que se mobilizaram para apresentar, para construir um fluxograma para coibir cada vez mais as violências. E, para além disso, gostaria de fazer um chamado aos colegas vereadores. Consultem as entidades que vocês doaram os valores do final do ano passado, se elas já receberam. Porque a minha, que é a Polícia Civil, a DPCAM, a Delegacia da Mulher, ainda não recebeu para adequar as instalações da recepção daquele espaço. Muito obrigada. Vereador Obadias Benoni, Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Senhor presidente, meus cumprimentos, cumprimentar a mesa diretora também, os nossos vereadores, uma boa tarde a todos, bom final de tarde, né? Sempre é um prazer poder a gente cumprimentar também os nossos, população criciumense, que sempre está nos assistindo, ouvindo, enfim. Senhor presidente, eu subo a essa tribuna, faço uso dos microfones dessa casa, apenas para trazer um alerta em relação a tudo que a gente já vem falando aqui nas nossas redes sociais, como prestação de contas, das questões ideológicas que permeiam, que trabalham todos os dias para a destruição das famílias, de princípios e valores. Amanhã é um dia que pode entrar para a história do nosso país. O STF tira da gaveta mais uma vez a questão da pauta que tanto o vereador Manuel Rosengue fala aqui, a pauta da maconha. Eu trabalho com pessoas, com gente, com famílias, e não é de agora que a gente conhece e vê muitos pais chorando, pais que lamentam muito pelo filho estar enlamado, atrelado nas drogas. E a maconha, ela é a porta, de fato, para tantas drogas terríveis que podem assassinar os nossos jovens. Eu conheço a realidade da Crocolândia em São Paulo. Eu conheço aquela realidade. E, infelizmente, uma situação como essa no Brasil, o que nós estamos percebendo que pode acontecer é um caminho sem volta. Um caminho onde nós vamos ver ainda mais jovens, com certeza, perdidos nessa situação, que é a situação das drogas. Essas pautas que vêm sendo tratadas, que vêm sendo faladas, há tantos anos, tantos especialistas vêm alertando sobre isso, vêm falando sobre essa questão, vêm trazendo à tona essa questão, não está sendo levada a sério. O ministro Zanin, isso, né? O advogado do presidente da República, ele foi o único voto contrário por enquanto. A gente sabe que teremos outros votos, mas é uma batalha que praticamente a gente já dá por vencido. Mais um voto, a aprovação, já tem a legalização, a autorização para essa situação. É lamentável o Brasil caminhando para uma situação, para um destino que não teremos mais volta. Eu iria falar um pouquinho sobre o aborto, mas na semana que vem a gente trata sobre isso. Obrigado, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam confirmação do quórum. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Grande expediente. Requerimento número 84 de 2024, autora, vereadora Giovana Vito Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando: a. Qual a estratégia utilizada para acolher os profissionais do Executivo com sofrimento psicológico?
É de interesse a realização de um programa de saúde mental com os servidores, tendo em vista o alto número de afastamento por esse motivo? Se sim, qual? Se não, há expectativa para a realização? O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Giovana. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, depois eu vou pedir uma questão de ordem para corrigir, porque não são servidores executivos, são servidores públicos, né, obviamente. Bom, vereadores, vereadoras, acho que essa é uma pauta vencida, no sentido de já entendermos que existe um percentual muito significativo para a gente ignorar, para a gente cruzar os braços ou lavar as mãos, achar que isso é menos importante. Mas, de fato, porque tem impactado no dia a dia da área da saúde, da assistência social, no pátio, na educação, especialmente. Então, pergunta ao Executivo, porque esses números a gente já tem. A gente já sabe, né, vereador Miri? São em torno de 40%, isso no último levantamento que fizemos, então a gente, por vezes, não consegue, inclusive, fazer um levantamento. Eu fiz um levantamento por pastas, mas eles não conseguiram me enviar por CID, né, vereador? No sentido de dizer por qual adoecimento, por qual afastamento. Mas a gente já sabe que a grande maioria é por saúde mental, tem feito um levantamento a esse respeito. Portanto, aquela fila que a gente conhece de 5.000 pessoas esperando para serem atendidas pelos profissionais da psicologia, também impacta a vida dos profissionais do Serviço Público de Criciúma, que, por vezes, a gente precisa passar projetos aqui para substituições temporárias em decorrência desses afastamentos. Então, como que isso é menos importante? Como que isso não precisa ser uma pauta da cidade? Como que isso não pode estar na ordem do dia? Eu faço esse pedido, vereadores, por entender que custa muito mais caro, do ponto de vista do desgaste político, como a gente teve aqui, que passar um projeto correndo, avaliar, não, são 62 vagas que estão abertas, de pessoas afastadas, e entre outras questões mais afastadas, algumas também por sofrimento psíquico, que nós vamos precisar contratar agora, urgente, e tem que ser hoje. É do desgaste político, é do adoecimento dessas pessoas. Eu estive, vereadores, e falei aqui no horário político de ontem, se não me engano, no CAPS 3, e de lá saíram 2 profissionais na mão, me mostraram, com um atestado por adoecimento mental, no CAPS 3, que é justamente o ambiente em que o acompanhamento, o acolhimento precisa ser a coisa mais, a coisa mais cara para eles nesse ambiente. Nesse sentido, a gente tem visto um adoecimento constante, vereadores, de uma desmotivação. E, claro, que isso passa por muitas questões, porque eu não acredito que uma estratégia de um grupo, por exemplo, como foi proposto na época da pandemia, pelo adoecimento, de um grupo para acolher os profissionais de saúde vai funcionar e vai dar conta dos problemas que a gente tem. Nós estamos falando aqui de problemas muito mais complexos, de pessoas que pedem exoneração do município de Criciúma, de pessoas que escolhem não trabalhar aqui pelo assédio moral, pela perseguição, pela falta de estrutura. E isso tudo, se a gente não considerar que impacta na vida dos profissionais que trabalham na nossa cidade, nós vamos estar só botando panos quentes num problema que é complexo, que custa dinheiro, porque, às vezes, só falando assim, parece que as pessoas entendem a importância disso, que custa dinheiro, mas que faz a população de Criciúma sofrer, porque fica mais na fila, mas faz também os profissionais de todas as áreas da cidade adoecerem e cada vez mais se afastarem desse que talvez é uma das coisas mais louváveis da raça humana, que é, de fato, servir ao próximo. E é disso que a gente está falando, de pessoas. Então, eu me concentro nisso. Por isso, presidente, peço uma questão de ordem somente para corrigir o requerimento. Questão de ordem cedida à vereadora Giovana. Presidente, questão de ordem é somente para corrigir o termo servidores do Executivo por servidores públicos. Obrigada. Atendido. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 86, de 2024, autora, vereadora Giovana Vito Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando:
quais são as empresas, associações, entidades e semelhantes que recebem incentivo fiscal no município? Qual o valor por empresa, associação, entidade ou semelhante que recebe benefícios fiscais? Elencar por impostos e valor de cada um. Qual o valor total de renúncias fiscais? Qual a contrapartida social que cada empresa, entidade, associação ou semelhantes realizam? Qual o procedimento para definir quais empresas, entidades, associações ou semelhantes podem receber incentivos fiscais? Viu, secretária, a senhora pulou 85. Discute esse. Depois volta. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Giovana. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Eu volto no 85. 85. Vereadores, mencionei que a minha posição a respeito da isenção do IPTU seria hoje, de fato, porque esse requerimento vai de encontro a essa perspectiva. Da mesma forma que o vereador Júlio Kaminski apresentou ontem, que nós entendemos que aqueles serviços, aquelas entidades que contribuem para a cidade, não há problema nenhum de a gente oferecer benefício fiscal. Eu acredito nisso, eu acredito mesmo. Acredito porque nós estamos num déficit industrial em Criciúma de 20 anos. De 20 anos. É claro que até aqui o que aprovamos durante essa legislatura precisa ser repensado. Quando chegam para essa casa os projetos do ponto de vista da isenção ou de benefícios fiscais de maneira geral, e vou me referir assim, englobando IPTU, ISS e tudo mais que possa ser considerado como benefício fiscal, a gente avalia, entende, geralmente vem com anexos do ponto de vista do Conselho de Desenvolvimento. Entendemos que, bom, algum estudo foi feito para poder fazer o impacto econômico que essa isenção ofereceria para a cidade. Ponto. Também mencionei ontem que sempre que a gente apresenta um projeto que envolve onerar o executivo ou que, de alguma forma, tenta sanar alguma coisa, alguma ponta solta que o executivo ainda não consertou, ainda não deu jeito, do ponto de vista, vamos aqui falar sobre os projetos sobre Parkinson, que agora vai passar o veto hoje, sobre a válvula da Casan, sobre a lixeira inteligente, uma série de questões que são consideradas onerações do executivo. A gente sempre esbarra nisso. O prefeito sempre responde o seguinte: vamos aumentar o IPTU, então. Essa é sempre a resposta do prefeito, para tudo, e nós sabemos. Porque nas conversas que fazemos, essa é sempre a discussão, é sempre o argumento. Então, vamos aumentar o IPTU, como se as pessoas já não pagassem altos números de IPTU. Nesse aspecto, vereadores, eu tenho muita tranquilidade de dizer que essa é uma discussão vencida, mas eu faço aqui esse requerimento, presidente, por entender que nós precisamos, sim, entender até aqui quais são todas as renúncias fiscais do município. Todas. Qual o valor que isso representa para a cidade? E falo isso não necessariamente para rever ou nada do tipo. Só que o vereador Nicola trouxe no começo da sessão uma questão sobre a possibilidade de ajuda em eventos, enfim, como a gente vê repetidas vezes aqui, cede materiais, cede servidores para fazer uma reforma não sei aonde, em lugares privados. A população, às vezes, não sabe disso, porque não acompanha a sessão da Câmara, mas isso acontece semanalmente. Semanalmente. O projeto da isenção do IPTU do Criciúma vira mais polêmico pelo tamanho, pela envergadura, pela musculatura, é fato. Agora, vereadores, qual é o critério para decidir quais são as ajudas que são feitas na cidade? Lembro bem que começaram a passar projetos aqui, seguidas vezes, sobre ajudas para as obras. Uma obra cede materiais, cede servidores para fazer uma reforma em algum local privado. Óbvio que a gente sempre quer ajudar o município, e acho que é louvável isso, mas quem decide? Qual grupo político decide? A troco do quê? É isso que nós temos que nos perguntar sempre. A troco do quê as isenções fiscais são estabelecidos, os benefícios fiscais são estabelecidos na relação com a cidade?
Porque se a gente faz uma contrapartida, exige uma contrapartida, não é exigir do ponto de vista legal, porque isso não existe, não pode exigir. Mas do ponto de vista político, vereadores, qual a contradição de oferecer? Aqui nós podemos ajudar, mas nós queremos uma contrapartida social, como o Criciúma já faz antes mesmo de ter isenção de IPTU. Portanto, vereadores, faço esse pedido por entender que nós precisamos ir além, saber por que os incentivos, os benefícios fiscais do município são estabelecidos a portas fechadas dentro do gabinete do prefeito Clécio Salvaro. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 85, de 2024. Autora, vereadora Giovana Vito Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando quando será reinstalada a Casa-Abrigo para as mulheres vítimas de violência. É possível a criação de um espaço de referência que englobe Polícia Civil, CREAS, atendimento em saúde e serviços e outros serviços que estiverem englobados no fluxograma de enfrentamento à violência que o município apresentará no dia 8 de março? O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Giovana. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Vereadores, nitidamente o requerimento já está desatualizado, né? Porque a gente recebeu a notícia essa semana do cancelamento, ontem, inclusive. Então, era um projeto que estava para ser apresentado na sexta-feira, não tem nova data, né? Mas aqui o meu pedido trata, vereadores, de um complexo que acolha todos esses serviços num lugar só. Independente de posição política, acho que é preciso reconhecer aquilo que funciona. O prefeito Topazio, em Florianópolis, apresentou, na semana passada, um lugar, lá no antigo aeroporto, inclusive, vai ficar lá. É um conjunto de serviços que vai evitar essa trilha que as mulheres vítimas de violência acabam precisando fazer e que a gente fala, no âmbito dessa discussão, sempre que são reviolências, porque a mulher revisita aquele episódio. É claro que precisar falar para as entidades é importante, para a denúncia, para a investigação, para os detalhes, para precisar fazer os exames, enfim. Só que hoje, os lugares são muitos. Em torno de 5 ou 6 entidades ou órgãos, enfim, inicialmente, às vezes, é no hospital ou na unidade básica de saúde, depois vai para a delegacia, depois vai para o IML, depois, às vezes, tem que voltar para fazer exame, como eu já vi acontecer, volta, faz exame de novo, porque faltou 1, 2, tem que falar tudo de novo, porque já não é mais o mesmo funcionário que te atendeu, aí você volta, dali 1 mês, a medida protetiva foi expedida, revisitar tudo de novo. Então, é assim que acontece. Entretanto, entendo que a Casa-Abrigo para as mulheres vítimas de violência em Criciúma não é só, tenho falado aqui desde 2021 da importância disso, mas repetidas vezes, presidente, a gente tem recebido mais e mais relatos sobre as condições subhumanas, muitas vezes, que essas mulheres nesse hotel, hoje, são submetidas. Conserta por um tempo, funciona 1 mês, 2, pronto. Daqui a pouco vai tudo por água abaixo de novo. Comida estragada, como a gente já viu denúncias aqui nessa tribuna, falta de um micro-ondas para esquentar a mamadeira, fora o local inadequado, que falo sempre que posso sobre esse ambiente. Nós estamos aqui falando sobre, hoje, posso estar equivocada, porque depende o prazo, né, que essas mulheres ficam no hotel. São 5 mulheres acolhidas já, de Criciúma. Não precisa de um ambiente integrado que acolha essas mulheres juridicamente, com assistência social, talvez, portanto, sonhar, por que não, com um serviço que, de fato, tem ali um servidor do IML, alguém da Polícia Civil, alguém para fazer o primeiro atendimento de saúde dessas mulheres. Portanto, faço esses pedidos, não só porque essa é a semana do Dia Internacional das Mulheres, mas porque, repetidas vezes, ano após ano, mês após mês, a gente tem promessas da rediscussão dessa Casa-Abrigo para as mulheres vítimas de violência. E eu sempre falo, o fim da violência contra a mulher em Criciúma não começa e nem termina na Casa-Abrigo. Mas hoje é uma urgência. Obrigada.
O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 87, de 2024, autora, vereadora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando: é possível melhorar a iluminação pública nas ruas São João Batista, São Martinho e outras próximas da Unesc e Unisatic, localizadas no bairro Universitário? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 88, de 2024, autora, vereadora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando: é possível considerar a possibilidade de parcelar a parcela do IPTU no ato do pagamento? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 89, de 2024, autor, vereador José Paulo Ferrarese. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações sobre possíveis projetos em andamento ou estudos em análise para revisão dos salários dos vigilantes municipais, visando uma remuneração mais justa e competitiva. Além disso, questiona sobre o fornecimento de uniformes adequados para padronização e segurança e a possibilidade de construção de guaritas para melhorar as condições de trabalho e a eficácia na proteção do patrimônio público. Requer, em caso de respostas positivas, os prazos previstos para a implementação de cada item. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Paulo. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos acompanha, estive acompanhando aí algumas informações, fui procurado por alguns vigilantes municipais que vêm prestando serviço ao município, trazendo algumas informações. Vocês sabiam, vereadores, que o salário do vigilante é um salário mínimo? Seria hoje R$ 1.412, mas de janeiro a abril, com a data base, eles recebem R$ 1.320. O salário deles vai ser reajustado somente para o mínimo, somente na data base. Até de janeiro a abril, data base, eles recebem menos do que o salário mínimo. Quanto vários vereadores aqui sabem, já discutimos isso, na data base, quando vem os projetos para cá. Inclusive, o vereador Márcio Darós defendeu sempre muito isso, né, sobre o salário dos vereadores. Sobre o salário dos servidores, né? Em especial, os vigilantes recebem um salário mínimo. Salário aquele realmente de fome. Todos os vigilantes do município, todos têm um segundo trabalho que não consegue sobreviver com o salário que ganha pelo município. Outra, vereadores, me dizem qual é o posto de serviço de um vigilante municipal que tem uma guarita. Não tem, em lugar nenhum. Lugar nenhum. Vamos no centro de zoonose, me acompanhe à noite, verificar aonde fica o vigilante no centro de zoonose. As escolas, todo quanto é ponto que nós temos a vigilância municipal. Uniforme, qual é o vigilante municipal que tem uniforme para identificar? Esse é o nosso guarda, esse é o nosso vigilante. É com ele que nós vamos tratar. Qual é o respeito, de que forma estamos tratando, o governo está tratando os vigilantes municipais do nosso município? Ganhando até a data base, que é o salário mínimo, o salário dele, o salário base é o salário mínimo, mas de janeiro a data base, que é abril, eles ganham R$ 1.320 de salário, isso na folha de pagamento. Coitados, se vir
um vigilante hoje vira óbito, a esposa dele, o familiar dele vai receber menos do que um salário mínimo. Isso trata-se de uma vergonha para quem é funcionário público e recebe, não é para quem é funcionário público, mas receber um salário mínimo como vigilante da nossa cidade, cuidar do patrimônio público, arriscar a própria vida. Perdemos um vigilante na construção, na reforma da Prefeitura de Criciúma. Quem sabe se tivesse uma guarita, quem sabe se tivesse uma proteção, quem sabe se tivesse equipamentos, fosse bem equipado, não tinha acontecido o que aconteceu. Então, prefeito, encaminhe esse requerimento a pedido de vários vigilantes municipais. Eu acredito que todos os vereadores aqui também sonham com isso, porque sonhar com um salário digno, sonhar com respeito para as pessoas é o que sonhamos sempre e devemos sonhar. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 90 de 2024, autor vereador Salésio Lima. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando a possibilidade de instalação de uma faixa de pedestre elevada na rua José Vânio Búrigo, de frente à unidade de saúde do bairro Colonial. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 94 de 2024, autor vereador Júlio César Kaminski. Recuperação total das sinalizações de redução de velocidade na descida da rua Abílio Paulo e cruzamento com a Doutor José de Pata e Dolário dos Santos, centro. Indicação número 95 de 2024, autor vereador Júlio César Kaminski. Recuperação total das sinalizações de redução de velocidade na descida da rua Abílio Paulo e cruzamento com a Agrimensor Cassimiro Milioli e Celestina Zili Rovares, centro. Indicação número 96 de 2024, autor vereador Júlio César Kaminski. Repintura da faixa de pedestre localizada na rua Visconde de Cairu, de frente à casa número 1050, bairro Santa Bárbara. Indicação número 97 de 2024, autor vereador Júlio César Kaminski. Melhorias e pintura da sinalização horizontal, pare e faixas de pedestres na rótula da rua Visconde de Cairu, anexo à padaria Doce Pão e Prefeitura Municipal de Criciúma, bairro Santa Bárbara. Indicação número 98 de 2024, autor vereador Júlio César Kaminski. Melhorias na sinalização do cruzamento das ruas Raimundo Procópio Nunes, Adolfo Conder e Giacomo Sônego Neto, bairro Santa Bárbara. Indicação número 99 de 2024, autor vereador Júlio César Kaminski. Repintura das faixas de pedestres localizadas no cruzamento da rua Jorge da Cunha Carneiro com a Lúcia Milioli, de frente à Clínica Veterinária Planeta Animal, bairro Santa Bárbara. Indicação número 100 de 2024, autor vereador Júlio César Kaminski. Repintura da faixa de pedestre de frente ao restaurante Montaltino, rua Celestina Zili Rovares, bairro Centro. Indicação número 101 de 2024, autor vereador Salésio Lima. Manutenção em 2 bocas de lobo localizadas na rua Otávio Perito, próximo à casa número 30, bairro Mãe Luzia. Requerimento número 91 de 2024, autor vereador Júlio César Kaminski. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações acerca da Covid-19. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência tem até 5 minutos. As seguintes informações. Até, né? Seguintes informações. Boa tarde, senhor presidente, demais membros que compõem a mesa, vereadoras, vereadores. Não ia falar, mas já que não foi lido pela secretária, eu faço questão de fazer a leitura. Estou questionando, senhor presidente, por receber diversas reclamações de dificuldade de pessoas que não estão conseguindo fazer
o teste do Covid, estamos num momento, de fato, preocupante. É claro que a gente sabe que as dimensões são bem diferentes, mas há necessidade, sim, e aí eu falo isso por conta da conversa que tive com o secretário Acélio, que falávamos uma coisa, depois ele me perguntou a mesma coisa do que eu perguntava para ele. Então, eu fiquei muito assustado. Aliás, eu tenho estado muito assustado com a postura do secretário em relação a muitos assuntos em relação à saúde. Mas eu faço apenas esse questionamento hoje. Se eu ler para vocês as mensagens trocadas, certamente faríamos aqui um momento de humor. Mas eu, para não cometer isso, eu prefiro fazer a leitura dos questionamentos. Faço algumas ponderações, alguns considerando-os em relação ao momento que estamos vivenciando no país, não diferentemente da nossa cidade. E, dentro disso, eu faço o seguinte questionamento. Quais os procedimentos realizados pela Secretaria de Saúde e quais os apoios existentes atualmente? Estou me referindo ao Covid. Está existindo disponibilidade de kits de teste para Covid nas unidades de saúde do município de Criciúma? Quais as unidades possuem disponibilidade dos kits? Quais os procedimentos para o cidadão realizar os testes? Quais os protocolos de conhecimento público para que em caso de sintomas, as pessoas possam ter atendimento imediato, considerando que o Covid se transmite rapidamente? O que essa secretaria está fazendo para a identificação das pessoas contaminadas e quais as orientações para que toda a população, em relação ao tema, bem como qual tem sido o acompanhamento e apoio do município? Existe possibilidade de realizar material impresso, educativo, pedagógico, acerca dos sintomas, das preocupações e dos protocolos, respaldado pela Secretaria de Saúde em orientação aos profissionais da área, aos cidadãos, a disponibilidade de kits para testes rápidos? Então, esse é um questionamento que eu venho fazendo pela dificuldade que eu tive de obter a informação junto ao secretário. Então, por conta disso, e dentre outros assuntos que certamente eu trarei nos próximos dias. Mas faço esse questionamento, faço essa leitura, exatamente pela ausência, por parte da secretária, da leitura, e aí eu sou obrigado a trazer público em relação ao que, porque ficou uma coisa muito vaga, uma coisa muito simples, vaga, apenas falando da ementa, praticamente, mas é fundamental a leitura para que todos tenham conhecimento do que eu estou, de fato, questionando. Obrigado, senhor presidente. Só para explicar, porque quando Vossa Excelência fez no sistema, Vossa Excelência deixou um espaço maior e não saiu no sistema nosso aqui. Só para explicar. Indicação número 102, de 2024. Autor, vereador Juarez Jesus dos Santos. Patrulhamento e a colocação de material. Só um pouquinho. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 102, de 2024. Autor, vereador Juarez Jesus dos Santos. Patrulhamento e a colocação de material adequado na rua São Judas Tadeu, loteamento Vida Nova, bairro Ana Maria. Requerimento número 92, de 2024. Autora, vereadora Giovana Vito Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se é possível a revitalização da ponte localizada na rua Luiz Colombo, fotos em anexo, bairro Monte Castelo, próximo ao Parque dos Imigrantes, trocando sua estrutura de madeira por uma de concreto, proporcionando mais segurança para pedestres, veículos leves e pesados. Se sim, quando? Se não, há projeto para isso e quando? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade.
Requerimento número 93, de 2024. Autor, vereador Obadias Benones da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há data para o início da revitalização das ruas Dr. José de Pata, Melvin Jones, Celestina Zili Rovares e outras em situação precária. Em caso de resposta negativa, favor justificar. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Obadias. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, muito boa tarde mais uma vez. Eu subo aqui para falar desse requerimento, que nós já estamos discutindo ele já tem um tempo, muito tempo. E como nós somos acionados, e todos nós, o vereador Nicolas já apresentou algumas vezes, vereador Júlio, e a gente precisa fazer uma prestação de contas, né, para a população, os moradores daquela região, que nos questionam quase que diariamente. Eu conversei com o secretário Tita, tive uma conversa muito séria com ele sobre essa situação. Falei, eu vou propor mais um requerimento, vamos botar mais um requerimento para poder resolver essa situação. Esse talvez seja, acredito, vereador Juarez, que não vai ser o último, mas precisamos dar um jeito nessa situação. Tita, fecha aqui, Rob. Ô, Tita, fecha aqui. Ô, Tita, por favor, foca aqui. Nós precisamos... são 3 ruas muito movimentadas, e muitas delas são um retorno, José de Pata, a Melvin Jones, dia de jogo ali do Criciúma. Meu Deus do céu, gente, é inacreditável o que acontece naquela rua, e elas estão muito ruins. Estão muito ruins. Estão muito ruins. Então, eu fiz questão, o Nicolas olhou para mim e falou, vai, vou. Mas era isso, senhor presidente, só para constar que precisa, com urgência, de uma revitalização por completo. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Obadias Benoni. Vereador Nicolas, Vossa Excelência tem até 5 minutos. Obadias tem cabelo. Boa tarde, presidente. Eu venho aqui clamar também, tanto quanto o vereador Obadias, por essa repavimentação, porque as 3, a Celestina Zili Rovares, a Melvin Jones e a José de Pata, elas estão em situação deplorável. Elas viraram paisagem lunar. Está terrível aquelas 3 ruas. E não é de agora, é de muito tempo. São 80 e poucos requerimentos. Eu não tive tempo de contar, porque eu só vi que o senhor tinha feito esse requerimento agora. Mas outro dia eu estava até falando para o meu assessor, a vontade é de toda sessão trazer um requerimento dessa rua, dessas 3 ruas. Toda a sessão. E coloca no PAC. A rua do secretário Arleu está asfaltada. Está linda. Eu não sei como é que está a rua do Tita. Mas essas 3 ruas estão terríveis. E moram muitas pessoas ali. Tem muitos prédios ali. Estão muito ruins. Terríveis. Coloca no PAC. A gente sabe que o Lula tinha o PAC, era a Dilma. O Luiz Calvário tem o PAC, é o Arleu. Coloca no PAC, pelo amor de Deus. Essas 3 ruas estão terríveis. Terríveis. Se puder fazer uma coisa só nesse último ano, pelo menos repavimenta essas 3 ruas, porque estão ruins demais. Demais. Os moradores estão no limite com essas 3 ruas. Só também não pode daqui a pouco inventar alguma coisa igual foi feito com a Rua Uruçanga, né? Pavimentou depois de muito tempo a Rua Uruçanga e depois veio com a ideia de binário. Não. Os moradores já disseram que não. Não. É pavimentar e deixar como está. Porque estão muito ruins. Muito ruins. Por favor, Tita. Por favor. Coloca no PAC. Arleu, coloca no PAC. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, eu também quero aproveitar, usar as palavras do meu amigo Obadias. Foca aqui. Foca.
Não é para jogar foca. Foca aqui. Gente, as 3 ruas estão intransitáveis. Pelo amor de Deus, resolvam aquela situação que é insuportável. É diuturnamente as reclamações. Não vou falar do parque, porque eu não vejo necessidade. Mas tem muitas ruas nas cidades que estão uma lástima. Essas 3, em especial, já que o foco está bem próximo. Secretário, meu prefeito Clécio Salvar, por gentileza, dê uma atenção especial para essas 3 ruas que estão necessitando. Lunar, ou então forneça para aquelas comunidades todos os equipamentos de astronauta para que eles possam continuar transitando naquela rua. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 103 de 2024. Autor, vereador Nicola Martins. Instalação de lâmpadas nos postes de iluminação pública do loteamento residencial Félix Macarini. Requerimento número 94 de 2024. Autor, vereador Nicola Martins. Envio de expediente à Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, AFASC, questionando se há previsão para a construção de novo CI na área central do Rio Maina, considerando a grande fila de espera que o CI AFASC Aluim Michels possui para as poucas turmas que dispõe, e considerando que o espaço físico do CI mencionado não possibilita uma grande ampliação. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Nicola. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Presidente, eu estive na semana passada visitando alguns CIs da AFASC. Até esse requerimento foi feito direcionado à AFASC, mas depois eu vou fazer uma questão de ordem direcionando ele ao Poder Executivo, porque a construção do CI não cabe diretamente à AFASC, mas ao Poder Executivo. A AFASC pode fazer as reformas autorizadas e tudo mais, mas a construção principal cabe ao Poder Executivo. E uma das que eu visitei foi a Aluim Michels, que ela fica bem no centro do bairro Rio Maina. O vereador Neto deve conhecer muito bem, vereadora Roseli, vereadora Giovana, bem no centro. E ali eles vão construir agora uma nova turma, uma nova sala para poder receber o grupo 4, mas a fila não existe fila geral, né? As crianças estão sendo encaminhadas a outros CIs, mas os pais gostariam de estar naquele ali, porque é no centro do Rio Maina. A mãe vem trabalhar na Pá de Coisas, o pai vem trabalhar ali na loja de calçado do Plácido e tudo mais, e ele quer botar o filho ali, porque é próximo. E a Aluim Michels, ela é uma antiga casa adaptada. Então, esse questionamento vem no sentido de compreender se existe algum projeto de construção de um novo CI para a região mais central do bairro Rio Maina, e o que é possível encaminhar em relação a esse CI e a essa demanda existente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola. Solicitando que seja trocado de encaminhamento para a FASC e encaminhamento para o Poder Executivo desse mesmo requerimento. Atendido de plano. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 95 de 2024, autor vereador Nicola Martins. Envio de expediente à Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, AFASC, questionando se existe a possibilidade da colocação de grade de proteção entre o muro e o telhado do CI AFASC Aluim Michels, a fim de aumentar a proteção do local. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Nicola. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Infelizmente não deu tempo de passar a foto, mas ela está anexada ao requerimento. É porque, como eu disse, a Aluim Michels é uma casa que foi adaptada. Então, onde hoje é o parquinho, é uma antiga garagem. Foi feito um muro, tem o telhado, mas tem um espaço que dá cerca de 60, 70 centímetros entre o fim do muro e o telhado. E que dá, tudo bem, eu sou baixo, eu tenho 1,66, mas alguém que é um pouco mais alto consegue pular
e entrar facilmente na escola. Então, eu faço esse pedido. Eu já conversei com o Adriano, diretor da FASC, inclusive, sobre isso, e ele disse, faz o requerimento que vem para a gente, e a gente dá o encaminhamento para poder ajustar essa situação e dar ainda maior segurança para as crianças, haja vista o tanto de situações, inclusive uma essa semana, que nós estamos vendo no Brasil afora. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 104 de 2024. Autora, vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Instalação de placa indicativa com um nome e o CEP em diversas ruas do bairro São Roque. Indicação número 105 de 2024. Autora, vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Manutenção do parquinho infantil localizado na praça do bairro São Roque. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o veto parcial 1 de 2024 ao PL 92 de 2023, de autoria do vereador Márcio da Rosa Luz. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela rejeição do veto. O veto parcial 1 ao projeto PL 92/2023 está em discussão. Com a palavra, o autor, vereador Márcio da Rosa. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, ali nesse parágrafo onde está vindo o veto, na realidade, hoje o município de Criciúma ele já faz esse serviço, ele já presta esse serviço. Hoje, com o sistema que o Núcleo do Bem-Estar Animal tem, a gente já está fazendo. Então, como a gente já faz e não está atribuindo nenhum serviço a mais para o núcleo, eu peço aos colegas vereadores para que vote contra o veto. Obrigado. O veto parcial 1 ao projeto PL 92/2023 continua em discussão. Com a palavra, vereadora Giovana. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhores vereadores, obviamente também serei contrária a esse veto, mas quero chamar a atenção dos colegas. O texto do veto diz respeito àquele termo que eu sempre, quando vem veto aos meus projetos, eu falo aqui. Diz respeito ao termo, se atentarem a isso. Não diz respeito a mérito de projeto, nada disso, porque o veto é para isso. Sobre o termo poderá. Poderá. E eu quero que vocês, se possível, olhem durante o texto, se tem aquele parágrafo que sempre está escrito nos projetos daqueles que não são da base do governo, que diz o seguinte, presidente, sempre diz, não pedimos autorização, aliás, não precisamos da autorização do legislativo e nem pedimos nesse caso, como sempre vem acoplado aos projetos que dizem respeito a esse termo autorizativo que eles falam, no poderá, fica a critério, etc., etc. Aqui discuto controle de constitucionalidade, presidente, mas também uma parte profundamente política dos vetos que são enviados a essa casa. Então, chamo a atenção dos colegas, votarei contrária, porque defendo o parlamento e aquilo que diz respeito ao que não foi legislado, nós temos o compromisso, a responsabilidade e o direito legal pela Constituição de legislar. Por isso, vereador, conte com o meu apoio. O veto parcial 1 ao projeto PL 92/2023 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada.
Votação encerrada. O veto foi rejeitado por 15 votos e 1 a favor. Questão de ordem, cedida ao vereador Juarez. Presidente, só para justificar, eu votei equivocado, seria contra o veto. Em única discussão e votação, o veto total 01/2023 ao PL 94/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela rejeição do veto. O veto total ao projeto PL 94/2023 está em discussão. Com a palavra, o autor do PL, vereador Manuel Rosengue. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras e vereadores, muito boa tarde. Público que nos assiste aí pelas redes sociais, muito boa tarde também. Esse projeto, antes de iniciar a minha conversa, da minha fala, eu gostaria que a técnica pudesse estar exibindo uma reportagem que foi veiculada no SBT. Hoje você vai conhecer o projeto do Doutor Cão Paixão, que são cachorros que transformam a vida de muitas pessoas. Eu já estou com a Mércia aqui, ela que faz parte dessa ONG, ela vai poder explicar um pouquinho mais pra gente, mas vai mostrando, olha que coisa mais fofa. Eu tô com o Zezinho, aí tem quem mais? Vamos falar um pouquinho mais, ô Mércia? A Mãe Preta, o Dedé, o Homero, a Mariazinha. E todos eles fazem parte, então, do projeto Cão Terapeuta. Sim, que é um projeto, o nome do projeto é Doutor Cão Paixão, que é da ONG Cão Paixão. E dentro da ONG nós desenvolvemos o projeto para cuidar das pessoas que precisam. Cientificamente já é comprovada a mudança que os cães fazem na vida das pessoas. Dependentes químicos, crianças autistas, crianças normais, crianças especiais, idosos, pessoas acamadas, enfim, são cães que foram retirados de maus tratos, da rua, com várias idades, até alguns já são idosos. Esses cães foram recuperados, o André e a equipe dele restaurou o comportamento deles e são cães extremamente dóceis. Então, todo cão tem recuperação. E hoje aqui eu tô vendo que os meninos também vieram, fazem parte. É muito fácil pegar esse cãozinho, adestrar e trazer para um lar como esse, para ajudar aí, vamos dizer, um idoso que está aqui sozinho, traz alegria, faz a diferença? Faz muita diferença. A gente recolhe o cachorro, é um cachorro que tem um comportamento todo errado, agressivo, e a gente trabalha esses cães para poder dar um mínimo de conforto para o ser humano. A senhora tá gostando aqui da presença da cachorrinha? Tô gostando da gafinha, né? Uma gafinha, né? Traz a felicidade, né? E os estudos comprovam, né, que os cachorros realmente mudam a vida de muitas pessoas. Muda muito, dá uma diferença incrível, tá? Que o carinho que eles têm fascina, eu acho, que qualquer ser humano, tá? E você vê que ele corresponde a tudo que você faz com ele, tudo que você dá de bom pra ele. Então é isso aqui. É o Dedé! E a gente termina então com o Dedé, fazendo esse carinho gostoso aqui nos idosos. Então, para você que lá no seu cãozinho na rua, pensar direito, né? Eu acho que hoje nós estamos mostrando para vocês aí de casa dois momentos muito importantes. Estamos falando dos animais abandonados e também desse lar de idoso. São duas situações que precisam muito ser repensadas. Hoje você vai... O vereador Márcio, você que trabalha também com políticas sobre a causa animal, não sei se você conseguiu ouvir, o som estava um pouco baixo, mas podemos incluir na política aí de cães em situação de rua também esse
esse trabalho de treinar esses cães, tirar da rua, treinar os cães e levar para as escolas para melhor ressocialização das crianças que têm problemas, né, que têm dificuldades de socialização, levar para essas entidades que também têm crianças com comprometimentos cognitivos, neurológicos, mentais, enfim, são vários os estudos, são mais de 2.000 estudos que comprovam, né, a eficácia da terapia assistida por animais para doenças físicas, mentais e neurológicas, além do apoio emocional. Então, vale a pena a gente pensar bem, colegas vereadores, antes de dar o voto favorável ao veto, eu gostaria que pensassem melhor, né, e pudesse votar contra o veto e a gente aprovar essa lei, aprovar esse projeto, para trazer aí um pouco mais de opção, né, para cuidados de problemas de pessoas acometidas, principalmente doenças mentais, né, como eu falei, até os dependentes químicos nessas comunidades terapêuticas, nesses serviços públicos de cuidados com a pessoa acometida também pela dependência química. É isso, presidente. Obrigado. O veto total ao projeto PL 94/2023 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O veto total ao projeto PL 94/2023 foi rejeitado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PE 121/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera a lei número 3.066, de 30 de dezembro de 1994, e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Miri, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, públicos que acompanham esta noite, estou muito feliz que esse projeto está sendo alterado. É o projeto de minha autoria, de 2017, onde estabelecia o projeto Amigo do Meio Ambiente, onde pessoas jurídicas e físicas, e agora o prefeito está aproveitando esse meu projeto para também colocar para as empresas jurídicas. Então, por isso, fico feliz que um projeto que, lá em 2017, fizemos a aprovação nesta casa e agora está se colocando em prática. Então, por tudo isso, quero minha gratidão a todos os vereadores que naquela época aprovaram e agora esse projeto está servindo ao governo da nossa cidade. Obrigado. O projeto de lei PE 121/2023 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PE 04/2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal,
que altera a Lei Ordinária número 7.050, de 30 de outubro de 2017, que institui o título Amigo do Meio Ambiente. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a todas as comissões. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação, a Comissão de Obras opinou pela aprovação e a Comissão de Educação opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. PE 4. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Ele discutiu. Votação encerrada. O projeto PE 04/2024 foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de emenda à Lei Orgânica, de autoria do vereador Nicola Martins, que acrescenta o parágrafo 3º e o parágrafo 4º ao artigo 67 da Lei Orgânica no município de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a todas as comissões. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação, a Comissão de Obras opinou pela aprovação, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação e a Comissão de Educação opinou pela aprovação. O projeto está em primeira discussão. Com a palavra, o autor do projeto, Vossa Excelência, tem até 10 minutos. Vereador Nicola. Presidente, explicando um pouco mais sobre essa emenda à lei orgânica, o artigo 67 da nossa lei orgânica, ele trata das 3 leis orçamentárias, sobre a tramitação dessas 3 leis, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Para quem está nos acompanhando e entender um pouco mais, o plano plurianual ele tem uma validade de 4 anos e ele compreende as ações macro, o que o governo pretende para os próximos 4 anos, o que o governo quer para os próximos 4 anos realizar. Então, ele traz uma visão macro, uma visão de médio prazo sobre a cidade. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é debatida e encaminhada para a Câmara de Vereadores no meio de cada ano. O que ela é? Eles pegam o que tem no plano plurianual e dizem o seguinte: para o próximo ano, nós temos como principais objetivos realizar isso, isso e isso. Vocês concordam, Câmara de Vereadores? E mandam um projeto de lei para cá. A gente tem o poder de debater, de colocar emendas nessa lei de diretrizes orçamentárias, que depois de aprovada aqui, retorna ao Poder Executivo, que, com base nisso, transforma todas essas situações em números pormenorizados, em números em cada detalhe. E aí, isso é a lei orçamentária anual, que é votada todo fim de ano aqui, e é o orçamento propriamente dito do município. O que eu pretendo a partir dessa emenda à lei orgânica? Que na lei de diretrizes orçamentárias, enquanto ela estiver sendo debatida aqui na Câmara de Vereadores, a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento, hoje presidida pelo colega Manuel Rosengue, ela realize audiências públicas regionais. Aí vocês podem questionar, mas isso não é o antigo orçamento participativo? Não. Não tem absolutamente, tem um pouco a ver, mas não tem nenhuma semelhança fática com o orçamento participativo. Porque as audiências do orçamento participativo, elas aconteciam e eram realizadas pelo Poder Executivo. O que nós estamos fazendo aqui é antecipar esse processo de ouvir a comunidades. Enquanto nós estamos debatendo a lei de diretrizes orçamentárias, nós vamos ouvir as comunidades,
em 6 audiências públicas, sugeridas aqui essas 6 audiências públicas: Macrocentro, Pinheirinho, Santa Luzia, Próspera, Quarta Linha e Rio Maina. Ouvir as comunidades, ouvir as demandas, ouvir o que eles têm a falar, o que eles veem como prioridades, e aí nós vamos colocar nas diretrizes orçamentárias para voltar ao Executivo e ele fazer a análise e ter a discricionariedade de acatar ou não as sugestões que vierem. Não existe obrigação nenhuma de realização, mesmo estando na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Só para concluir aqui, vereador Zairo. Então, o objetivo é ouvir as comunidades, dar oportunidade para que as pessoas possam contribuir no orçamento do município, darem sugestão para o orçamento do município, tal qual a Assembleia Legislativa faz, com extrema competência, nas audiências do orçamento regionalizado. São 20 e poucas, quase 30 audiências de orçamento regionalizado que a Assembleia Legislativa faz por todo o estado de Santa Catarina, enquanto estão debatendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Uma parte ao vereador Zairo. Vereador Nicola, primeiro manifestar a minha total concordância e apreciação pela ideia, porque a ideia, senhor presidente, ela caminha no sentido de ouvir a comunidade, ouvir as pessoas antes de definir a LOA. Então, é uma iniciativa muito louvável, quero lhe dar os parabéns e dizer que esse processo causa empoderamento também da Comissão de Fiscalização e Controle, né, porque passa a ter um canal de comunicação que essa casa sempre busca, né, o papel de primeiro ouvir para depois se manifestar. Então, quero lhe dar os parabéns pela iniciativa. Obrigado, vereador Zairo. Por isso, peço o apoio dos colegas nessa matéria. O projeto de emenda à lei orgânica de autoria do vereador Nicola continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Primeira votação. Tem um intervalo de 10 dias aí, né? Entre a primeira e a segunda votação. Votação encerrada. O projeto de emenda à lei orgânica favorável 13, contra 3. O projeto foi aprovado, né? Por 13 votos contra 3, nessa primeira votação. Senhores vereadores, só após o encerramento, eu gostaria de conversar com vocês aqui mesmo, tá? Rápido mesmo. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 11 de março de 2024, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos, shalom a todos.